Olá, gente! Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, tá bom? Vamos convidando aí as pessoas para participar da nossa live de hoje, tá bom? E hoje, então, nós temos aqui a psicóloga, neuropsicóloga Bárbara Brito, para falar um pouquinho para a gente sobre a ansiedade, né, na educação infantil e como isso tem as suas influências na questão da aprendizagem da criança. Então, ansiedade infantil e suas influências na aprendizagem. Então, a gente tem aqui hoje, né, um bate-papo bem legal. Quero lembrar também a todos vocês que estão aqui que o sorteio da sexta está acontecendo, tá bom? Vai ser amanhã, então ainda dá tempo. Quem ainda não participou pode participar quantas vezes vocês quiserem. E amanhã será o sorteio da sexta, tá bom? Então fiquem aí de olho para que vocês possam realmente participar, ganhar, né? E fazer um bom aproveito aí de todas essas coisas que tem dentro da sexta, tá bom? Eu peço a vocês que assim que a gente começar o assunto, quem tiver pergunta, quem tiver comentários, pode deixar aí pra gente, tá bom? Eu vou auxiliando aqui a Bárbara do nosso bate-papo de hoje para que a gente possa interagir bastante com vocês, né? E também que vocês interajam com a gente. Podem fazer seus comentários, podem fazer as perguntas, podem convidar quem vocês quiserem para participar dessa live agora também, junto aqui com a gente, tá bom? Nosso intuito hoje é tirar as dúvidas, é ajudar naquilo que a gente puder. Obrigada, meninas de pedagogia, sexto período de pedagogia está aqui comigo. Vamos aprender um pouquinho, né, sobre a ansiedade infantil e suas influências no processo de aprendizagem. Galerinha boa aqui, então, ok. Já vi que a Bárbara entrou aí também. Bárbara, hora que você estiver pronta, eu já te faço o convite, tá bom? E boa noite, pessoal, para todos vocês. Sejam muito bem-vindos aqui na página do Estímulos do Saber, tá bom? É um prazer receber todos vocês aqui junto com a gente. A missão do Estímulos, né, é a gente passar conhecimento, é a gente ajudar uns aos outros, para que a gente possa agregar e somar. Então, a Bárbara já está prontinha, então já sei aqui pelo qual que eu vou chamá-la agora. Então, vamos lá. E o Estímulo do Saber está fazendo 3 anos, hein, pessoal? Amanhã, dia 19 de março. Boa noite. Como que tá o áudio? Para mim tá um pouquinho baixo. Pessoal, se vocês puderem me auxiliar aí com o áudio, tá bom? Como que tá? Ouvindo a Bárbara? Tá ouvindo? Tá tudo tranquilo? Pra mim tá travando o seu. Pode ser. Vou tirar o fone pra ver se tá melhor. Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Ficou melhor? Então, pra mim também tá dando com eco. O meu ficou melhor agora? Pessoal, e agora, como que tá o som? Agora eu tô te ouvindo, Kelly. Tá me ouvindo? Agora sim. E o meu? Eu tô te ouvindo bem. Para mim aqui não dá eco, não dá nada. Então eu vou falar o meu sem fone. Acho que o meu com fone tava ruim. Tá, peraí. Pessoal, vocês estão dizendo que o meu tá baixo. Melhorou agora? Tava baixo, agora ficou bom o seu.
A Alessandra disse que está ótimo, ficou, então ok. Então, Bárbara, seja muito bem-vinda aqui na página do Estímulos do Saber. É um prazer tê-la aqui conosco, tá bom? Para que você possa contribuir um pouquinho com a gente. E desde já a gente te agradece pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, né? E por ser nossa parceira, tá bom? Muito obrigada. Fica à vontade, se apresente para nós, né? Você já fiz algumas apresentações rápidas, mas fica à vontade para você se apresentar. Kellen, eu que agradeço mais uma vez, né, pelo convite de mais uma live. É sempre muito bom participar dessas lives do estímulo. Fico muito feliz quando você me convida, porque agrega muito para mim participar das lives. É sempre muito bom. E agradeço muito por sempre lembrar de mim. E estou sempre disponível para você quando tiver outras oportunidades, pode contar comigo. Parabéns para o Estímulo do Saber, né? Por esses 3 anos, acrescentando aí na nossa cidade. É muito bom saber que temos profissionais como vocês, né? Na área da psicopedagogia, psicologia, fono. É muito bom saber que temos essas profissionais que podemos contar. E é ótimo saber que temos essa parceria, sempre encaminhando para vocês, vocês encaminhando para mim. Gosto muito de poder contar com vocês nessa luta aí que travamos. Muito obrigada pela parceria de sempre. Sou muito agradecida por caminharmos junto. Obrigada mesmo. Então, como a Kellen disse, meu nome é Bárbara, sou psicóloga com especialização em neuropsicologia. Atuo em Jussara, né? Tenho clínica em Jussara, faço atendimento tanto na área clínica como avaliações neuropsicológicas. Meu consultório fica lá na Clínica Inova, né? Então eu tenho a página no Instagram, para quem quiser, né? Quem tiver interesse em conhecer um pouquinho do meu trabalho. Eu faço posts sobre o meu trabalho, sobre curiosidades da psicologia. Então, quem tiver interesse, meu Instagram é Psi Bárbara Brito. O tema hoje que nós vamos falar é sobre ansiedade infantil e as influências no processo de aprendizagem. Um tema muito importante, né, no tempo que estamos vivendo, porque tem aumentado muito a questão, a procura em consultório sobre ansiedade na infância, né? Ao contrário do que se pensa, porque quando a gente fala de ansiedade, a gente imagina que acomete apenas em adolescentes, em adulto. A gente não imagina que as crianças sofrem desse mal, né, da ansiedade, porque é um transtorno que tem acometido cada vez mais adultos. Então, a gente não imagina que as crianças sofrem tanto de ansiedade também. E cada vez mais os pais têm procurado o consultório se queixando de crianças com ansiedade, né? Para surpresa de muitos, as crianças sofrem sim de ansiedade. E mesmo sendo tão comum, né, na infância, os pais demoram muito para procurar, né? Porque demoram a perceber que as crianças sofrem da ansiedade. Eles têm dificuldade de procurar, de identificar que as crianças estão com ansiedade. Por quê? Porque vem outros fatores, né? Vem outros sintomas junto e acaba que demora para ser identificado. E uma curiosidade é que depois do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a ansiedade é o transtorno que mais leva a criança para o consultório de psiquiatria e psicologia, né? Então, é o transtorno que mais é diagnosticado na infância, é o transtorno de ansiedade. E quais são os motivos para os pais ficarem atentos, né? O que leva os pais a ficarem atentos a esses transtornos de ansiedade? Problemas de comportamento, relacionamentos, rendimento escolar, né? Então, quando o rendimento do filho cai, sintomas somáticos, né? Então, dor de cabeça, tontura, dores abdominais, mudança de sono, né? Então, aí que os pais começam a perceber que pode ter algum transtorno de cunho emocional, né? Até então acha que é algo físico, né? Leva no pediatra e aí não percebe nada que seja físico e pode ser que seja algo emocional, né? Aí que descobre que pode ser o transtorno de ansiedade. Então, por isso que se demora muito para diagnosticar a criança com o transtorno de ansiedade.
né? Mas, por isso que agrava tanto, pela demora no diagnóstico, né? Ninguém pensa que uma criança de 3, 4 anos está passando por um transtorno de ansiedade, né? A gente vê a criança com dor de cabeça, por exemplo. Não imagina que a criança está com um transtorno de ansiedade. A criança está com rendimento baixo na escola. Não pensa que ela está com transtorno de ansiedade, né? Está com relacionamento difícil na escola. Não pensa, né? Então tá com sono ruim, não imagina que ela tá com ansiedade. Então o diagnóstico ele é cada vez mais tardio, né? Então a criança ela vai tendo cada vez mais dificuldade, né? E como que os sintomas de ansiedade ele pode se manifestar em criança? Então eles podem surgir em sequências alternadas com períodos mais frequentes ou menos frequentes e de maior ou menor intensidade. Então, cada criança pode apresentar de maior intensidade, pode apresentar de menor intensidade também. E pode ter também de maior duração ou de menor duração. E é importante ficar atento ao grau de prejuízo funcional que está causando, né? Então, é importante ficar atento ao prejuízo que aquela alteração está causando para a criança. Então, o que eu devo observar na criança, né? O que eu observo de diferente na criança, que eu tenho que ficar atento? Alteração no apetite, então a criança está comendo mais ou está comendo menos. Hoje, na caixinha de pergunta que eu coloquei, uma mãe me falou para eu falar um pouquinho sobre a alteração da criança comendo muito durante a pandemia, né? Com essas aulas online, a criança comendo muito. Então, é algo a se notar. A criança está mais ansiosa. Se ela está comendo muito, não quer dizer que a ansiedade dela está maior, né? Então, alteração do apetite, dificuldade no sono, a criança está dormindo mais ou está dormindo menos, quer dizer que tem alguma alteração ali na ansiedade dela. Queda no rendimento escolar, né? Então, uma criança que ia bem na escola e de repente ela teve uma queda ali no rendimento escolar, significa que alguma alteração emocional está acontecendo ali. Desmotivação, então a criança ela era motivada aí na escola e está desmotivada. Medos e preocupações excessivas, né? Então, isso é algo a se observar. Então, a queixa que mais chega no consultório de crianças, que os pais mais procuram para crianças que mais alertam os pais para dificuldades emocionais, é medo excessivo. Então, quando a criança chega no consultório, os pais mais me procuram é por conta disso. Bárbara, meu filho está com medo que surgiu do nada. Eu não tinha medo e agora ele tem medo de ficar sozinho. Eu não posso sair mais para trabalhar porque surgiu um medo repentino. Fizeram uma brincadeira com ele e agora ele tem um medo frequente disso. Então, um medo que surgiu do nada é algo que a gente tem que observar. Por que esse medo? De onde veio? Né? Então, medo repentino e preocupações excessivas é algo que a gente tem que observar. Dores de cabeça que antes não existiam, dores de cabeça sem motivo aparente, tonturas, retraimento social, então a criança não quer mais socializar como antigamente, né? Vai para uma festinha, agora não, porque a gente não está podendo socializar, mas está na casa da avó, por exemplo, com os primos, não quer brincar mais com os priminhos, né? Então isso a gente tem que ficar de olho. Oscilação de humor, então na mesma hora que está feliz, já tá triste, chora do nada, sem motivo aparente, irritabilidade, então está bem, de repente se irrita com facilidade. Então, são fatores de humor que a gente tem que observar. A criança, ela não fica mal sem motivo, né? Então, tudo que a gente sente, porque a gente tem mania de achar que só adulto que tem problema emocional. Né? Criança não. Mas ele não tem motivo para estar assim. Criança não tem motivo para preocupar. Vai preocupar com o quê? Ele é só uma criança. Mas ele não tem por que estar triste, né? A gente acha que criança não tem problema emocional, né? E tem, criança tem. E a gente tem que preocupar com criança, assim como a gente preocupa com adulto, né? E se a gente não trata da criança, ele vai ser um adulto com problemas emocionais. Então, são das nossas crianças que a gente tem que cuidar para adulto ele não ter problema emocional, né? Muito dos adultos que têm problemas emocionais é porque não cuidou na infância, né? Então é por não ter cuidado na infância que tem problema hoje na fase adulta, né? Então a gente tem que
parar, desmistificar isso, de que criança não tem problema emocional. Ainda mais com tudo que nós estamos vivendo. As crianças estão sem ir à escola, as crianças estão sem socializar, as crianças estão sem brincar, né? Então, da mesma forma que nós adultos estamos vivendo essa fase que é de maior ansiedade, as crianças também estão vivendo. Da mesma forma que nós estamos comendo mais por ansiedade, as crianças também estão comendo mais por ansiedade. Então, do mesmo jeito que nós temos que ficar atento à nossa ansiedade, nós temos que ficar atento à ansiedade da criança. Por que que ela está descontando a emoção dela naquele pacote de bolacha? Por que que antes ela comia uma única bolacha, agora ela quer comer o pacote inteiro de bolacha? É a emoção dela que ela está comendo, não é a bolacha, né? Então, o que que ela está descontando ali? Então, a gente tem que dar a devida importância à emoção da criança. A criança também tem voz, a criança também tem vez. Eu tenho que respeitar isso na criança. Eu tenho que dar valor ao que ela sente, ao que ela é, né? Então, tudo que eu sinto, a criança também sente. Por que que eu não dou atenção a ela, né? E eu chamo muita atenção dos pais em relação ao que as crianças assistem, porque isso tem um significado muito grande. Eu já atendi em consultório criança com nível de ansiedade extremo por conta de vídeo que assiste em YouTube. Por quê? O medo excessivo. Então, às vezes, agora, nesse tempo de pandemia, que as crianças estão mais em casa e os pais têm muito o que fazer, home office, então não tem nem tempo de dar a devida atenção à criança. Entrega o celular, entrega o tablet, entrega o computador e deixa assistir o vídeo. Então, a criança, ela mesma pesquisa ali o que vai assistir e acaba vendo aqueles vídeos. Então, assim, assiste vídeos de terror, a gente não sabe nem o que estão assistindo. E já chegou para mim em consultório criança com nível de ansiedade altíssimo por conta de vídeo que está assistindo no YouTube. Então, assim, de ter que fazer um acompanhamento sério por conta de coisas que assistiu no YouTube. Então, o YouTube, gente, ele pode ser um bom aliado? Pode, mas ele pode ser também um grande vilão. Então, a gente tem que ter controle daquilo que está assistindo. Porque tudo que eu descrevi aqui, de sintoma de ansiedade, pode estar associado àquilo que seu filho está assistindo, né? Todos os sintomas de ansiedade pode estar associado ao que ele está assistindo, ao que ele está vendo, né? Ao que ele está escutando, porque a gente não está tendo controle mais do que ele está vendo, do que ele escuta, né? Então, a gente tem que ter controle do que ele vê, de tudo isso, né? Até mesmo, Bárbara, porque assim, às vezes tem muitas aquelas propagandas que aparecem no meio dos vídeos, né? Inclusive, tem uma pergunta aqui que diz assim, ó, eu tenho uma criança, dou aula para uma aluna de reforço e ela tem déficit de atenção. A criança com déficit de atenção tende a ter mais ansiedade com mais frequência? Então, é o que a gente vai falar da relação da ansiedade com a aprendizagem, né? Por que que pode ter uma relação? Porque se a criança tem um déficit de atenção, então a tendência dela é ter uma maior dificuldade para aprender. Se ela não está aprendendo, o que que é a tendência dela? A se irritar mais, né? Se ela não está conseguindo acompanhar a sala dela, se ela não está aprendendo, ela vai ficar mais ansiosa, né? Então, não, eu não estou conseguindo ter o desempenho que eu espero, né? Ela quer aprender. A criança está ali na escolinha, ela quer ter o mesmo desempenho do coleguinha dela. Então, se ela não está conseguindo acompanhar, ela vai ficar mais triste, ela vai ficar mais desmotivada, ela vai ficar mais irritada, né? Então, a tendência é que ela fique mais ansiosa também. Então, pode sim ter uma ligação com a questão do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sim. E o roer unhas? Tem umas perguntinhas aqui que vieram para mim, na minha caixinha. E aí, assim, o ato de roer unhas, ele acontece por algum motivo, ou às vezes, porque tem muitos pais, pelo que eu percebi aqui, a mãe não conseguiu perceber quando que a criança roía a unha, mas de repente agora ela percebeu que a criança está roendo unha, mas ela não sabe quando isso começou. Então, tem alguma coisa relacionada ao processo de ansiedade, o ato de roer unhas? O roer unhas, ele já é um indicativo de que a criança é ansiosa,
né? Então, você olha para a mão da criança, se ela rói unha, você já diagnosticou ela que ela é ansiosa. Qualquer pessoa, o adulto, o adolescente, então ele já é ansioso, né? Então, o ansioso, ele tem alguns traços, né? Então, a ansiedade, ela vem acompanhada com algumas manias. Arrancar cabelo, roer unhas, tem pessoas que arrancam sobrancelhas, tem o toque também, né, com o transtorno obsessivo compulsivo. Então, pode vir acompanhado de outros transtornos também. Então, a criança, se ela rói unha, com certeza ela tem um transtorno de ansiedade. Então, a gente tem que ficar atento, fazer o diagnóstico e fazer o acompanhamento necessário. Eu até trouxe aqui, Kelly, a classificação dos transtornos de ansiedade. Porque existem vários transtornos, né, de ansiedade. Que tem o transtorno de ansiedade generalizada, né, que é quando o transtorno ele é mais frequente, né, ele já tem mais frequência. Tem as fobias específicas, então quando a criança ela tem uma fobia específica, por exemplo, uma fobia de escuro, uma fobia de altura, fobia de aranha, fobia específica de alguma coisa. O transtorno de pânico, que ele é mais comum em adolescente, né, na adolescência. O transtorno de estresse pós-traumático, então a criança ela passou por algum estresse que tenha sido traumático para ela, então vai desenvolver um transtorno que vai trazer uma ansiedade, né? Por exemplo, sofreu um acidente com a família e pós aquilo vai trazer um transtorno, né? Que vai gerar uma ansiedade. E aí pode desenvolver um transtorno do sono, por exemplo, pode desenvolver uma mania de arrancar cabelos, a mania de roer unhas, né? E algumas outras manias também. Tique, tem muita criança que tem tique, de piscar olhos, estralar os dedos e vários outros também que a gente tem. O toque também, né? Que é a mania de ter tudo certinho, organizadinho. Entendi. E assim, Bárbara, o xixi na cama também tem alguma coisa relacionada ao processo de ansiedade? Ou não? É só uma coisa biológica mesmo? Sim, o xixi na cama pode ser algo biológico, né? Acho que até a Amanda falou um pouquinho ontem sobre o xixi, né? E pode sim ser algo de ansiedade, né? Por isso que a gente tem algumas crianças que vai até a fase da adolescência e não tem o controle do xixi, né? Porque tem crianças que têm um sono muito agitado também à noite por conta da ansiedade, né? Tem adolescentes que vai até 12, 13, 15 anos e ainda faz xixi na cama por ter o sono agitado, né? Então, tem sim relação. Por isso que é importante o acompanhamento, né? Você identificou que seu filho, sua filha, tem o transtorno de ansiedade, é importante o acompanhamento com o psicólogo para fazer o diagnóstico e o acompanhamento correto. Por quê? O transtorno de ansiedade não tratado, ele pode futuramente ser desenvolvido para o transtorno de depressão. Gente, isso é muito sério, né? Quem tem filhos aí, vamos ficar atentos, tá bom? O que fazer para melhorar a ansiedade das crianças? Maria Eduarda. Então, gente, o que a gente tem que saber? Existe ansiedade que é normal e existe ansiedade que é transtorno, né? Existem crianças que são ansiosas? Existem, assim como todos nós. Em uma outra live, acho que a primeira live que nós fizemos, eu até falei um pouco sobre isso, né? O que é normalidade e o que não é. Porque ansiedade todo mundo tem, é normal, né? Todos nós temos uma ansiedade dentro da normalidade. Mas as crianças a gente tem que observar, porque como eu falei, né, a gente não pode passar da normalidade porque pode vir a ser um transtorno. Então a criança, nessa fase, por exemplo, que não está indo para a escola, que não está convivendo com outros coleguinhas, a criança começar a comer um pouquinho mais, começar a ficar mais agitadinha, começar a ficar mais querendo fazer as coisas tudo movimentando demais, né? Então é normal pela realidade que nós estamos vivendo. Agora, a criança começou a ter aqueles sintomas que eu falei, alteração de apetite, dificuldade no sono, queda no rendimento escolar, desmotivação, medo e preocupação excessivo. Aí a gente vai observar aquela criança, né? Viu que está fora da normalidade, aí eu preciso buscar uma ajuda profissional para eu diagnosticar aquela criança,
né? Então, o profissional vai diagnosticar e vai entrar com a ajuda profissional, tá? Mas eu tenho que ficar atento se está dentro da normalidade ou não. Tem uma mãe aqui que perguntou, eu acho que ela quis dizer relacionada. A gagueira pode estar relacionada? Acho que deve ser mais ou menos assim. Pode sim, a gagueira pode ser, pode não ser de ansiedade, mas a gagueira pode ser emocional. Mas a gente precisa analisar todo o contexto da criança, né? Inclusive, a gagueira pode estar naquele transtorno que eu falei do estresse pós-traumático, né? A criança pode ter passado por algo que tenha sido traumático para ela e ter desenvolvido a gagueira. Mas a gente tem que analisar todo o contexto, onde surgiu, se foi algo que surgiu depois, ou se a criança vem com a gagueira desde criança, né? Desde a infância, das primeiras falas, das primeiras palavras. Então, tem que analisar todo o contexto da criança. Não dá para dizer assim. A gente tem que analisar o contexto desde as primeiras palavrinhas dela. Então, eu fiz a pergunta certo mesmo. Ela colocou a pergunta aqui na caixinha e é se a gagueira estava relacionada à ansiedade. Então, pode ser que sim, pode ser que não, né? Precisa de um processo aí avaliativo para averiguar isso, né? E Inclusive, Kelly, só te cortando. A gagueira, quando eu falei que existe a ansiedade que está dentro da normalidade que todo mundo tem. Quando nós vamos, por exemplo, apresentar um trabalho, nós estamos nervosos da ansiedade que está na normalidade, acontece da gente ficar com gagueira, né? A gente ficar, trocar as palavras, ficar gago e tudo mais. E está dentro da normalidade. Agora tem a gagueira também que não está na normalidade, aí tem que ser avaliado, né, pelo profissional, pelo fonoaudiólogo e tudo mais, tá? Então a gente tem que ficar atento a tudo. E é tão impressionante porque às vezes a gagueira da criança ela está relacionada à ansiedade. E se ela está relacionada ao processo ansioso, às vezes ir na fono não resolve, porque o processo é tão ansioso que a hora que chega na fono, às vezes ela trava, né? Esses dias mesmo Exatamente. teve um paciente aqui que aí eu indiquei para a fono, né? E aí a fono depois me ligou que ela não tá dando certo aqui e tal. E aí a gente foi olhar um pouquinho mais de perto, ele voltou para mim de novo. E aí a gente percebeu que realmente era o processo ansioso. E a gente mandou para psicóloga, porque e foi incrível, porque aí foi para psicóloga, trabalhou a questão da ansiedade, a gagueira foi amenizando e não precisou mais ir para fome. Então aí a gente Uhum, consegue perceber que era uma gagueira da ansiedade, né? Não era uma uhum, gagueira, às vezes, com a questão fonológica mesmo. Isso é muito interessante, por exatamente. isso que eu sempre digo assim, que essa fase da infância ela é muito importante, né? É Uhum, aí, até os 5 anos e 11 meses, até os 6 anos, todos os pais têm que ficar muito atentos, todos os responsáveis, porque é aí que brota tudo. Se a gente uhum, consegue identificar que algo não está dentro dos marcos do desenvolvimento da criança, então a gente tem como socorrer. E a uhum, criança, ela tem um comportamento para mostrar para a gente. Às vezes ela não fala, né? Ela não tem aquela questão, mas ela tem um comportamento. E por trás desse comportamento sempre tem uma necessidade, né? Eu estou praticamente falando essa frase em todas as lives. Então, por trás de um comportamento sempre tem uma necessidade. Então, qual será a necessidade que está precisando ser preenchida no momento, né? uhum. Então, e às vezes isso passa tão despercebido que a gente não consegue averiguar com a correria do dia a dia. E a gente precisa parar, né, de sair do automático um pouco, nos desligar, senão daqui a pouco está todo mundo na síndrome do pensamento acelerado. E aí os nossos filhos vão repetir o nosso reflexo. Então, a gente está acelerado, né, e é um caso assim tão tranquilo, porque às vezes a gente fica assim, toma banho, almoça, pega a mochila, entra no carro, vambora, já pegou o lanche, já pegou a lancheira, já pegou... Você fala tanto, que aí a hora que você senta no carro, você ligar, você, o volante, você fala, ufa, tá tudo mesmo? Será que tá tudo aqui dentro? Então, assim, a gente própria, né, tem que observar as nossas ações. Meu filho está muito ansioso, mas se eu já me olhei no espelho para eu saber como que eu estou me comportando perante meu filho, então, às vezes, Exatamente. a gente também não se olha, né? Exatamente. Às vezes os pais chegam no consultório e aí na amnese você já descobre onde que tá o problema. Porque você vai colher ali como que é a rotina dos pais, né? A hora que a mãe começa a falar, você fala, peraí, como que tá você? Né? Como que tá a sua rotina? O que que você tem passado pro seu filho?
né? Os pais têm que ter cada vez mais consciência disso, que os filhos, eles são espelhos dos pais, né? Então, a gente tem que pensar isso. O que que você está passando para os seus filhos, né? Essa correria, isso. O quanto você tem parado para brincar. Eu vi muito isso nas lives também. O que que você tem tirado de tempo para os filhos? Por isso que eu falei sobre os vídeos, né? O YouTube tem tomado muito tempo das crianças. Como que a gente não está criando crianças ansiosas, crianças aceleradas, né? Crianças consumistas, não existe mais brinquedos. É YouTube, são os vídeos, né? Então a gente tem que analisar também onde estamos errando, né? Então aí entra também a questão do processo de aprendizagem, que a ansiedade está tomando conta ali também, do processo de aprendizagem, né? E aí o que que acontece? A maioria dos pais, eles acham assim, porque todos os pais, eles se preocupam com todas as séries, mas quando fala assim, meu filho vai alfabetizar, né? Aí a questão é, parece que eles acham que vai chegar uma varinha de mágica, lindão, e a criança leu e saiu lendo ao findar aí do primeiro ano, né? Que é a alfabetização. E não é assim que isso acontece, né? O que veio antes para que isso agora acontecesse? Uhum. Então, qual é a necessidade que essa criança tem para ler e escrever agora? Será que ela tem essa necessidade? Será que ela tem esses ganhos anteriores aí para chegar aqui e ler e escrever? Uhum. Então, a gente precisa muito, mas muito mesmo, entender esse processo do que vem antes. Não se preocupar com o resultado final, mas se preocupar com o percurso até chegar. Será que eu tive ganhos aqui nesse percurso? Uhum. E aí eu sinto os pais muito ansiosos, né? Principalmente para mim, assim, mas não tá lendo, mas não tá escrevendo, mas não tá isso. Aí quando você para, tá bom, ótimo, vamos voltar, né? O que foi trabalhado antes disso? Nesse processo pandêmico que a gente está vivendo aí, eu sempre digo assim, tá todo mundo preocupado com esse ano, se volta, se não volta. Eu falei, gente, tem que todo mundo viver leve, ficar tranquilo, sabe por quê? Porque o maior problema que a gente vai ter agora dentro da educação, da alfabetização, da leitura, da escrita, não é aqui. Aqui está todo mundo ansioso, nervoso, acelerado, é aula por vídeo, é aula pelo WhatsApp, é aula pelo Google Meet, é um monte de aula, né? Uhum. Tá, depois isso vai passar e a gente vai precisar desacelerar o nosso cérebro do online e voltar para lá. Aí a gente sim vai ter umas quebras, né? E vai ter crianças que vão sair alfabetizadas, mesmo com o meio online? Vai. E vão ter aquelas que não vão sair também? Vai. E Uhum. aí a gente tem que voltar para a gente um pouquinho enquanto adultos conscientes, né? E começar a perceber, o que que eu estou fazendo agora? O que que eu estou fazendo hoje? Será que eu estou causando mais ansiedade nessas crianças? De falar assim, senta aí, fica aí vendo essa aula do início ao fim. Uhum. Para uma criança que tem 4 anos, ou tem 5. Então, como que está isso, né? Então, é a gente refletir um pouquinho, porque a hora que chegar lá, vamos pegar as turminhas que têm 5 anos hoje, que estão aí no Jardim 3 ou Jardim 2, dependendo da escola, né? E aí vai o ano que vem para alfabetização. Então, a gente vai ter crianças e crianças chegando nesse momento de alfabetização com uma diferenciação muito grande. Vai ter aquelas que vai ter aptidão para isso, vai ter aquelas que não vai ter aptidão para isso. E Uhum. aí a gente vai ter que achar um meio termo, um equilíbrio, e o processo vai estar mais ansioso, porque a criança chega na sala de aula, ela sabe que ela não está dando conta, ela sabe que ela não está dando conta. E Uhum. aí começa as comparações, às vezes do amiguinho, ah, mas você ainda não fez, você ainda não terminou, já acabei, ó. Né? E começa todo esse trajeto e a ansiedade vai fazer o quê? Aumentar. Então aí sim nós vamos ter muitos consultórios lotados. Então a gente precisa ter muita calma, né? Eu sempre digo para os pais, vamos ter calma, vamos olhar para o que está acontecendo agora dentro da sua casa, como que tá esses vídeos, como que está essa aula online, né? Porque senão não vai resolver toda essa agonia, todo esse processo. Vai, aprende, ligue, faz, escuta. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, para a gente não queimar as etapas, não queimar as fases, né? Tá bom, vou deixar você falar. Achei interessante o que você falou, porque hoje ainda eu escutei uma mãe falando assim, não foi em consultório, não, foi aleatório, na rua mesmo. Escutei a mãe, ela tava conversando no telefone, inclusive. Escutei ela falando, não aprendia nem na sala de aula, imagina agora com essas aulas online.
Aí eu pensei justamente isso, né? O quanto ela tá colaborando para o aprendizado do filho, né? Então, assim, se ela mesmo não acredita no filho, imagina se o filho vai acreditar. Então, é aí que inicia o processo de ansiedade, né? Então, se cobra muito, não se faz quase nada, né? Então, é aí que vem, que começa justamente isso, né? Então, E pode falar. pode falar. Pode falar. É uma coisa assim interessante, que às vezes eu fico pensando, né? Os pais às vezes falam assim, tá, eu vou retirar o celular, então, é o celular que está atrapalhando, vou chegar lá em casa agora e vou retirar o celular. Tá, o que você vai pôr no lugar do celular? Pois é. Né? Não dá para retirar e Uhum. deixar a criança assim, no vácuo, né? Uhum. Retirei, e agora? Tá, não, mas vou retirar. Não é assim. A Uhum. criança está acostumada o tempo todo com o processo celular. Não é chegar em casa e tirar. A gente vai diminuindo os tempos. E é muito voltado para a qualidade da quantidade de tempo que a criança está ali. Uhum. Porque às vezes ela assiste só Galinha Pintadinha, é só isso, tá, gente? Não é a qualidade, é a quantidade de tempo que está ficando ali na tela vendo a Galinha Pintadinha. Então, essa quantidade de tempo é que está atrapalhando, porque quanto mais ela está, mais ela quer ficar, porque é o que ela gosta de fazer, e normalmente as crianças vê o vídeo da galinha pintadinha de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde. Por quê? Porque é o que elas gostam, então vai repetir padrão. Tem uma mãe perguntando aqui assim, quando a criança debate muito na cama e conversa dormindo? Ela tem 3 anos e 11 meses, é normal? Eu vi essa pergunta. Provavelmente essa criança tem se movimentado muito durante o dia, né? Pode ser que ela tenha brincado muito durante o dia e na hora de dormir pode ser que ela ainda esteja agitada, né? Então, como que tem sido o período da hora que ela para de brincar até a hora que ela vai dormir, né? Então, esse preparo até a hora que ela vai dormir. Isso é importante. Porque às vezes ela ainda está no processo de agitação. Acredito que ela ainda está nesse processo, por isso que ela se debate muito. Então, ela está com sono agitado. A gente tem que ficar, observar esse sono dela, porque se ela está agitada, então ela não está descansando, né? Então, ela deve acordar mais agitadinha também, tá? Kessia, observar como que tá esse processo dela, tá bom? A Dinalda, Dinalda, pode adorei, falar. adorei. Ficou sentada do lado dela, né? Ficou exausta, muito bom. É, achei ótimo. Só comentando também, esses dias eu escutei alguém falando, esses professores não estão fazendo nada e só tá recebendo. Achei ótimo isso. Quis falar isso porque eu sei que tá cheio de professor aí, né, Kelly? Vou dar uma cutucada nesse. Porque quem Meninas de tá de pedagogia fora, que estão gente, aqui, coitado. minhas alunas. Pelo amor de Deus, a gente trabalha muito. Porque, gente, eu tô com dó dos professores, porque eu sei que não tem sido fácil. Eles têm que se reinventados para dar conta dessas aulas online. Então, assim, a gente tem que valorizar mesmo. E, né, a gente sabe que tem gerado também um processo de ansiedade também nos professores, eu acredito, porque ressignificaram muito, né, eles também. Enfim, se cada mãe fizesse isso, eles também dariam valor, tanto no que os filhos estão fazendo, né, no que eles estão passando, de ter essas aulas online, como nos professores também que estão ali esse período todo de aula. Enfim. Então, as meninas de pedagogia estão aqui, né? E aí, se alguma delas quiserem até fazer alguma colaboração aí, que a gente tá em aula hoje aqui com você também. Ah, que Então, ótimo! assim, o que acontece? Elas passaram pelo estágio, né? Agora, acabaram de sair da regência dentro da educação infantil. Uhum. E aí, assim, a questão, a primeira vez que acontece, né, no estado de Goiás, uma regência online dentro da educação infantil. Uhum. Então, a gente se virou, fez o máximo que pôde. Elas se saíram muito bem, também saíram exaustas. E olha que só no estádio. Imagina a professora que está ali dentro, né, o tempo todo acompanhando. E aí isso torna um processo ansioso para os professores, para os pais que estão em casa, que sentam junto à criança e vai tentar assistir a aula e fica esgotado, né, Uhum. também. E aí, assim, estamos todas precisando de psicólogo.
Então, o processo é esse. Por que que eu digo que a gente tem que sempre ter o autocuidado também? E ensinar as nossas crianças a ter esse autocuidado, né, Bárbara? Porque isso é tão importante. Os pais não têm autocuidado com eles, logo as crianças também. A gente tem crianças de 3 anos que também não. Então, o processo vai ficando assim, repetitivo. E as coisas vão aumentando, né? À medida que tudo vai ficando tão rápido na nossa vida. Por isso que eu falei a questão da importância da gente perceber que os adultos hoje estão em terapia, porque quando crianças, os pais não perceberam que precisavam, né? Então, se a gente perceber hoje como as crianças estão precisando de terapia, né, teremos adultos menos adoecidos. Então, a gente precisa desmistificar isso, que só adulto adoece, só adulto precisa de acompanhamento. Não, as crianças, infelizmente, né? Que bom seria se não, mas infelizmente existem crianças que têm depressão. A gente acha que não, mas existem crianças que têm depressão. Inclusive, gente, existem crianças que cometem suicídio. A gente acha que nunca aconteceria isso, mas existem sim crianças que cometem suicídio, né? Não se fala sobre isso. A gente deveria falar mais para que não aconteça, mas existem crianças que cometem suicídio. Existem crianças que têm transtorno de ansiedade, existem crianças que têm transtorno de pânico, existem crianças que têm toque, e aí quando adulto sofre muito mais com isso. Então, se a gente tratar essas crianças, os adultos serão menos adoecidos. Então, a gente tem que conversar sobre isso em sala de aula, a gente tem que conversar sobre isso em casa, né? Então, se eu converso sobre outras coisas com o meu filho, por que não conversar sobre saúde mental? Né? Se eu ensino outras coisas para o meu filho, por que eu não vou conversar sobre depressão com ele? Por que eu não vou ensinar para ele o que é depressão, o que é ansiedade? Eu posso falar para ele. Se eu ensino para ele o que é uma dorzinha de cabeça, eu posso falar para ele o que é uma angústia. Às vezes a criança quer falar para mim o que ela está sentindo e eu corto ela. Eu mesmo podo a criança, eu tiro dela o direito dela falar o que está sentindo. Né? Eu calo a criança. Adultos chegam no consultório sem conseguir falar o que ele sente, porque quando ele era criança, tirou dele aquele direito de falar. Aí ele não consegue falar o que ele sente. Né? Então a gente tem que deixar nossas crianças falar o que eles estão sentindo, os medos que ele tem, as angústias que eles sentem. Eu tenho sim que dar voz para essas crianças. É na escola, é em casa. Né? Então, eu posso contar historinhas para eles. Existem tantos livros que falam de sentimentos, livros pedagógicos. A gente tem que. Eu vou falar de novo dos vídeos que a gente deixa eles assistirem. Então, vamos comprar livros pedagógicos que falam de sentimentos, falam de medo, falam de dores. Né? Então, vamos educar nossas crianças no sentido bom, para que elas aprendam a sentir. Né? Para quando elas sentirem alguma coisa, elas possam falar sobre aquilo. Né, que sejam adultos saudáveis. Principalmente agora com essa pandemia, a gente tem que curar as nossas mentes. Né? Os adultos têm que, as crianças têm que curar emocionalmente, porque nós teremos pessoas cada vez mais adoecidas emocionalmente. Então a gente vai ter que nos curar. Infelizmente, os consultórios psicológicos vão estar lotados. A tendência é que encham cada vez mais, infelizmente. Do ano passado para cá, tem lotado e vai lotar mais ainda, porque nós estamos adoecendo. Nós, profissionais, estamos adoecendo, imagina leigos, né? Então, a tendência é que vai lotar mais. Então, vamos cuidar dos nossos filhos, vamos cuidar das nossas crianças para que eles cresçam saudáveis emocionalmente. Nós fomos uma geração que não fomos cuidados, nós não fomos cuidados emocionalmente. Então, vamos cuidar dessa geração agora, dos nossos filhos, sobrinhos, netos, vamos cuidar deles. Tem um livrinho que é bem bacana. Amanhã, na hora que eu tiver no consultório, eu vou até tirar uma foto dele e postar, dizendo que é referente à nossa live. Não sei se você conhece o Monstro das Cores. Já postei ele várias vezes. O Monstro das Cores. Eu acho e já trabalhei ele com as meninas de pedagogia também, né? Então fica aqui uma dica para os pais. Amanhã eu vou postar, se algum pai quiser comprar. Então ele trabalha as emoções, ele trabalha a raiva, ele trabalha a tristeza, a alegria, né? O medo, o amor. Então é bom a gente deixar, né? Quando a gente senta com a criança, às vezes pergunta para ela, né? O que é a tristeza para você? Até mesmo porque às vezes a gente não sabe o que os nossos filhos sabem, né?
A Maria Eduarda diz aqui, mudar a metodologia com os filhos. É isso mesmo, porque muitas das vezes a gente não sabe o que a gente fala para os nossos filhos de raiva o tempo todo. Eles assistem a alguma coisa com raiva o tempo todo, mas não sabem o que é a raiva. Né? Vocês gostaram, né, meninas, do livrinho? Que bom. Então, assim, é um livrinho bem bacana, bem dinâmico, né? Ele chama O Monstro das Cores. Ele tem uma historinha tão legal que trabalha todas as cores. A Elissa disse que ela está no período da confusão, né? E ele tem a confusão, que é quando ele não sabe o que ele está sentindo. Ele tem todas as cores misturadas dentro dele. Então, através de uma história que a mãe vai contando ali para o filho, ela consegue entender se o filho está sabendo, né, que momento que ele está vivendo da vida ou não. E isso, gente, é muito importante, porque se a gente não está bem emocionalmente, então a gente não vai conseguir ler e escrever. A gente não adianta ir para a escola, né? Então, a gente precisa prestar muita atenção nesses sintomas. Outra dica também é o filminho Divertidamente, que trabalha as emoções básicas, né? E aí, assim, dá para assistir com a criança ali, as meninas de pedagogia também já assistiram o filme Divertidamente, a gente já conversou sobre ele. Então, eu acho que é bem bacana isso tudo, né, Bárbara? Nossa, Divertidamente, quando eu dava aula no curso de pedagogia, eu também passei. Eu acho excelente para tratar, assim, questão das emoções, é muito bom. E até porque tem crianças, no consultório eu tenho também um joguinho que fala sobre essas emoções e fala sobre ansiedade. Tem criança que não sabe o que é ansiedade. E aí, quando eu explico o que é ansiedade, a criança fala, eu já senti isso. Então, assim, a criança, ela tem que dar nome para aquilo que ela está sentindo. Às vezes ela tá sentindo e ela precisa nomear aquilo. Quando ela nomeia, ela se sente melhor, né? Então a gente tem que ensinar elas a falar sobre aquilo, né? Não guardar para si. Então a criança, quando ela consegue colocar para fora o que ela está sentindo, é um sentimento a menos que ela vai guardar, né? Então, uma emoção a menos para atrapalhar o processo de aprendizagem dela, igual você falou, Kelly. Né? Exatamente, gente. E aí a gente, lá na aprendizagem, com a leitura, escrita, toda essa questão dessa construção da criança, por que a criança não lê, gente, às vezes? Ou por que ela não escreve, né? Porque na maioria se as nossas crianças, se eu, né, e se você, às vezes, não escreve tão bem, não lê tão bem, imagina as crianças de hoje que só estão no celular. Essas crianças vão escrever, vão ler bem assim, gente. E a gente encontra textos, né, às vezes de pessoas adultas, que já estão assim em alto grau, e que às vezes é igual o monstrinho das cores ali, uma confusão na hora da escrita. E a gente começa a perceber, né, lá na infância, aí a gente vai lendo o texto e vai percebendo, na infância faltou isso, na infância faltou aquilo. Por causa da escrita da pessoa que hoje é adulta. Situação. Então, isso faz muito sentido. A gente precisa aprender a controlar, a ter o equilíbrio. Não tem problema você sentir raiva, não tem problema você ter nojo ou ter medo de alguma coisa. O problema é quando você não equilibra isso e nem sabe sentir isso para que isso passe logo e você volte a ter o seu equilíbrio normal. E o problema é que as crianças são ensinadas a não sentirem. Né? E é aí que está o problema. Elas são ensinadas assim, não pode sentir raiva, não pode sentir nojo, só pode sentir alegria, felicidade, bem-estar. Né? Os outros sentimentos não podem sentir. Né? Não ensina para elas que tem que ter um controle. E é aí que está a questão. Né? Então a gente não tira um tempo para ensinar, para conversar com elas, porque é mais fácil podar. Né? Então aí que entra o tabu. Aí que vem o problema depois de não saber lidar com as emoções. Né? Então, a gente tem que aprender isso, a trabalhar essas questões com as crianças também. Como eu falei, elas também têm direito de saber lidar com as emoções. É de criança que a gente aprende a lidar com as emoções, né? A Eduarda pergunta assim, se desesperar com algo que não necessite de tanto desespero também é ansiedade? Só é ansiedade, Eduardo. Totalmente. Sim, Eduarda, se desesperar com algo que não necessite tanto desespero é ansiedade, infelizmente. Ansiedade é justamente isso, é quando a gente se preocupa com algo que não tem necessidade.
a ansiedade são pensamentos acelerados, né? Então, algo que nem aconteceu ainda e você já está preocupado que vai acontecer, como vai acontecer, se vai acontecer, né? Então, é justamente isso, vários pensamentos, né? Como vai acontecer. Então, é isso, né? Se isso só como disse, ansiedade existe dentro da normalidade, existe o transtorno de ansiedade. Quando começa a te atrapalhar, aí é hora de buscar uma ajuda profissional, tá bom? Deve ter um equilíbrio entre as emoções, isso mesmo. E é por isso que a gente precisa muito entender esse equilíbrio desde pequenininho, né? E assim, é uma coisa que o nosso papo hoje está muito bom, nosso horário também já está chegando. O horário aqui passa tão rápido, meu Deus do céu. Então, assim, a questão é, não adianta querer que seu filho leia, chegar no processo, a gente está falando mais de educação infantil, né? Então, até 5 anos e 11 meses. Não adianta achar que a criança fez 6 anos hoje, ela vai entrar na alfabetização logo no início do ano e ela vai ler e vai escrever. Isso vai acontecer? Vai. Mas para isso acontecer, ela precisa ter ganhado antes desse período acontecer. Então, ela tem que ter pulado amarelinha, ela tem que ter brincado de morto-vivo, ela tem que ter pega de lápis, ela tem que ter equilíbrio, ela tem que ter sensorial, ela tem que ter um monte de coisas, porque senão isso vai tornar uma ansiedade para ela lá, porque vai ficar os pais todos, né? Tá lendo? Já tá lendo? Lê para mim. Porque os pais, assim, eu falo porque eu tenho 2 filhos, né? Quando eles começam a ler, a gente pega qualquer coisa e começa, lê pra mamãe. Olha aqui, lê isso aqui. E a gente acaba deixando as crianças ansiosas por conta disso, porque às vezes tem palavras que elas não vão conseguir ler e vão se frustrar por isso. E a gente fica ali em cima, né, martirizando. Lê, tem que ler, tem que ler. É verdade. Tem mais umas perguntas, né? Vou responder essa da Dênia, que vai responder algumas outras. Não. Minha filha tem 1 ano e 6 meses, fala muito pouco. Que vai falar um pouco sobre isso que você falou também. Gente, criança, uma não é igual à outra. Então, mamães, papais, não sejam ansiosos, né? É o que a Kelly falou. Respeitem o processo dos seus filhos, né? Então, não observa a sua vizinha se o processo da sua não foi igual ao dela, né? Então, o quanto você estimulou sua filha? Foi o mesmo que a sua vizinha estimulou a dela? Né? O que você tem feito com a sua? Né? Então, assim, não é porque a da sua vizinha tem 1 ano e fala muito, uma tagarela, que a sua, que tem 1 ano e 6 meses, vai falar igual. Então, cada uma tem um processo e uma estimulação. Quanto você tem estimulado ela? Né? O que você tem feito de estimulação para ela? Da mesma forma, é a questão da aprendizagem. Então, às vezes, a criança chega lá na escola e já sabe até ler. Chegou na escola já sabendo ler. Mas foi estimulada em casa. Teve um processo de estimulação em casa. E a outra chega e ainda está com dificuldade porque não teve a mesma estimulação, né, Kelly? Então, a gente tem que respeitar essa questão também, né? Então, acaba que a mãe fica ansiosa numa comparação ali e prejudica o processo de aprendizagem da criança. Então, a gente tem que respeitar também a fase da criança e o processo de aprendizagem dela, né? O que fazer quando uma criança tem um ataque de ansiedade? Como seria esse ataque de ansiedade? Para eu saber se realmente é um ataque de ansiedade, né? Mas Exatamente. porque, gente, geralmente um ataque de ansiedade em criança seria aqueles sintomas que eu disse, né? A criança pode chegar a ter dor de cabeça, palpitação, suor, né? Então, isso é um ataque de ansiedade. O que você vai fazer? Tentar acalmar a criança, né? Tentar distrair, a mesma coisa que você faria se fosse um adulto, né? Então, controlar a respiração da criança, conversar com ela, trazer ela de volta, né? Para que ela controle e esse ataque passe. Mas se realmente for um ataque de ansiedade, buscar ajuda profissional. Um psicólogo, né, para você ser orientada e tratar essa criança com essas crises de ansiedade dela. E, assim, uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, gente. Todos nós temos uma maneira de desenvolver. Só que a gente também tem os marcos do desenvolvimento.
E eu quero chamar muita atenção, né, para esse fato. Então, é lógico, né, a Bárbara explicou isso muito bem. Se eu tenho uma criança de 1 ano e meio, a minha está falando pouco, a da minha vizinha está falando mais, o processo de estimulação aconteceu. E aí vale muito ressaltar, quem não assistiu à live de segunda-feira, com a doutora Ana Paula, doutora em fonoaudiologia, assistam à live de segunda-feira, tá? Essa mamãe que perguntou aí mesmo, pode, se quiser voltar lá para assistir também. Por quê? Porque a gente tem os marcos, e existe um tempo para a criança estar falando até 20 palavras, formar frase de 2 sílabas simples. Então, a gente precisa respeitar esse marco, mas se ultrapassou esse marco e ela continua não falando porque você estimulou pouco, então é aquela questão que a gente está falando aqui na live o tempo todo, né? O que veio antes? Qual que foi o processo antes trabalhado? Então, vamos correr atrás e vamos estimular essas crianças para que elas venham ter realmente o que é de acordo com a idade dela, né? Por isso que a gente bate muito nessa tecla de falar estimulação, estimula. Né? Com 1 ano e meio, o que a criança tem que estar fazendo? Não está fazendo? Estimula, estimula, estimula. Não está dando resultado? Procura ajuda. Procura ajuda e não espera demais, porque essa espera demais pode ocasionar alguns problemas maiores lá na frente, né? Eu sempre falo isso, é melhor a gente pecar por excesso do que por falta. Então, tá em dúvida, procura ajuda profissional, né, Kelly? Faz uma avaliação, é melhor não ter nada do que ter e ter buscado ajuda tarde. Né? Igual a Kessia falou, né? A criança dela tem 3 anos, conhece as vogais, as cores, por quê? Foi estimulada. Então, acontece às vezes da criança não falar, mas por quê? A criança aponta, o pai vai lá, pega e dá para a criança. Aponta para a água, pega a água e entrega. Então, ela não é estimulada. A gente, criança, tem que ser estimulada o tempo todo. Ah, gente, eu não. Foi bom você ter perguntado isso. Eu não falei sobre esse sintoma da ansiedade. E é um sintoma que atrapalha. Acho que vai acabar a live, mas eu vou falar sobre isso rapidinho. É um sintoma que atrapalha no processo de aprendizagem, que é a vergonha. É um dos sintomas da ansiedade. Não tá dúvida, não que seja o caso dessa criança que você citou, mas um dos sintomas da ansiedade em criança é a vergonha, a insegurança. Então, atrapalha no processo da aprendizagem também. A criança ansiosa, que é a questão da fobia social. Então, ela tem uma dificuldade para aprender por conta disso também. Então, ela interage pouco, né? Vai para a escola, tem vergonha de perguntar para o professor, tem vergonha de falar na sala de aula. Então, acaba que ela fica com dúvida e não tira aquela dúvida ali na escola, na sala, né? Então, não aprende por conta disso. E tem vergonha, sim, de conversar. Às vezes, a criança tem vergonha de conversar por conta de ansiedade. Não que seja o caso que você citou, mas é uma característica da criança ansiosa, sim, vergonha. Gente, o nosso papo tá maravilhoso, é muito bom sempre te receber, né, Bárbara? Olha aí o quanto de pessoas nessa live, Foi ótimo. mas assim, o tempo passa, gente. O assunto é tão bom, é tão gostoso que a gente não vê e de repente acabou. Então, antes que a gente caia aqui, né? Muito obrigada, Bárbara, pela tua presença, pela tua colaboração, né? Foi lindo esse momento, né? Eu que Muito agradeço. rico, principalmente para as meninas de pedagogia que estão aqui também assistindo. Para todas as minhas mamães também, que eu vi que tem algumas mamães aqui de alguns pacientes meus. Muito obrigada por todos vocês estarem aqui, tá, gente? Essa semana de aniversário do Estímulo do Saber não aconteceria se não fosse esses tantos de profissionais que aceitou o meu convite, né? Foi E ótimo. também se não fosse vocês para estarem aqui, né, conversando com a gente, porque é um bate-papo e a gente vai tentando ajudar, por mais que o tempo passe rapidinho. Então, Bárbara, minha gratidão para você, tá bom? Muito obrigada. Kelly, eu que agradeço mais uma vez, falar rapidinho. Muito, muito obrigada. Parabéns, porque, nossa, que profissionais bacana que você conseguiu reunir essa semana, viu? Você tá de parabéns. Parabéns ao estímulo, mais uma vez. E parabéns por essa iniciativa. Você tá sempre
fazendo essas lives que só acrescentam pra gente com conteúdo sempre muito interessante. E quando precisar, só me chamar que eu volto, viu? Vamos marcar Ah, outras eu chamo sim. lives. Eu acho um prazer, eu adoro o nosso bate-papo e a gente vai assim, que a gente nem vê o tempo passar. Vamos marcar Nem vê, outras olha. lives, viu? Gente, Vamos muito sim, com obrigada certeza. pela participação. Eu adorei vocês participando, Beijo, perguntando. gente. Meninas, valeu, foi ótimo. Obrigadão. Com Tchau, Deus, tchau, tchau, tchau. Com gente. Deus. Amanhã tem mais live com a doutora Ana Lu, nutricionista, tá bom? Às 18 horas da tarde. Esperamos por vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.